Ela já teve canal no YouTube, já escreveu livro, já ganhou dinheiro com dropshipping, mas queria sair dessa rotina. Entrou para Channels, focou e monetizou em 20 dias. E o melhor, descobriu o segredo para fazer isso de forma rápida. Mas se ela já sabia muito, por que só agora deu certo? Tá começando mais um Channels Cast. Senhoras e senhores, com vocês, ela que desbloqueou e vai falar aqui pra gente o segredo para monetizar rápido. Essa até eu tô curioso para saber. Com vocês, Natália Jordá. E aí, minha amiga, tudo bem? Olá, tudo bem? Fiquei aqui porque depois de um mês e meio de channels, de ficar batendo muito minha cabeça, assistir todos os channels cast várias vezes, bater muito print, eu acredito que eu tenha entendido o que faz um canal monetizar rápido. E isso que fez o meu quarto canal ali em um mês e meio monetizar em 20 dias. Muito bom, Nath. Você estava me contando umas histórias aqui no off, até umas histórias de antes, né? Porque você trabalhou com muita coisa, dropshipping, agência de telemarketing, né? Trabalhou, enfim, sempre na internet, certo? E tem muito insight que você falou para mim que eu já anotei aqui no caderninho. E agora eu quero que você também fale para nossa querida audiência aí. Então, fica à vontade aí, conta aí quem é a Natália Jordá, desde sempre que hoje, né, usa todo o conhecimento para monetizar rápido no YouTube. Eu só, acho que eu só não fui palhaça, porque eu fiz bastante, sempre tive em busca, assim, de fazer alguma coisa. Tô hoje com 34 anos e comecei lá em 2003, 2004 com um blog. Então eu tinha visto uma matéria de uma menina que tinha ganhado US$ 1 milhão com AdSense, então eu fiquei um pouco louca com isso, mas nunca consegui ganhar muito. Cheguei a receber minha primeira carta do Google ali, tinha uns 13, 14 anos, ainda era um cheque assim de US$ 100 que eles mandavam simbólico, né? Fui no Itaú atrás de um PIN, ninguém sabia dizer o que era, então muito recente ainda tudo. E aí fui caminhando nisso, mas sempre soube que eu precisava trabalhar com internet e escrever, sempre gostei muito de escrever. Então, comecei a fazer letras na UERJ, entrei ali em 2009 para 2010 e criei um Twitter, e esse Twitter ele ficou bastante famoso, assim, muita gente me seguia. Luciano Huck me seguia, tinha ali quase 70 mil seguidores ali em 2010, 2011, uma época em que era bem difícil, assim, ter tantos seguidores assim sendo desconhecido. E aí comecei a mandar meu currículo para várias agências, porque para mim pensei, preciso ser redatora, porque eu escrevo, então sempre escrevi blog, então vou ser redatora. Não tinha nada no currículo, mas comecei a mandar meu currículo para as agências. Uma agência viu, e aí ele viu meu Twitter, e aí ele se interessou, achou criativo o tweet, achou que eu poderia agregar alguma coisa ali nas ideias para escrever. E aí comecei a trabalhar na minha primeira agência de endomarketing, que a gente fazia marketing interno para a IBM, para o Metro Rio, Boa. tinham vários clientes assim. E aí comecei a escrever e aí não parei mais. Ali no Twitter, quem começou a me seguir também foi o Danilo Gentili e fiz uma amizade com ele. Ele me chamou para escrever o vídeo sobre o livro, sobre o primeiro vídeo viral brasileiro, que eu entrei na Feira da Fruta, que é uma dublagem do Batman Feira da Fruta, que viralizou no YouTube ali, mas que foi gravada nos anos 80, quando ainda nem existia o YouTube. Então, os meninos foram no Danilo ser entrevistados, aí ele perguntou: vocês pensam em fazer um livro? Eles, até penso, mas não sabia muito bem o que fazer. Aí o Danilo me conectou a eles, e aí eu fui a ghost do livro, que é quando você escreve, né? Você ouve a história e escreve, coloca ali em palavras o que a pessoa talvez não consiga fazer muito bem. E eu era o chat GPT, né? Dessa época, assim, escreve qualquer coisa aqui e aí você transforma numa coisa melhor e mais legal de ler. E aí foi um dos primeiros grandes trabalhos, assim. Ali a internet me abriu muitas portas. Tive blog também com o Gui, hoje ele é um roteirista também de humor, trabalha ainda, né, com a Tata Werneck. E aí ele me indicou para uma vaga ali na Globo. Aí comecei a trabalhar na Globo, comecei a trabalhar no Projac, trabalhava ali de madrugada, ia por volta das 6 da noite, assim, 5, 6 horas, ia comentar as novelas, então fazia tudo, toda a parte de humor, postagens no Facebook, tinha um blog também que se chamava G-Show Troll, que a gente escrevia, então tinha que pegar todos os programas da casa e ali pegar cortes e transformar numa coisa engraçada,
fazer matérias, escrever matérias para o G-Show, fui cobrir eventos, a Dança dos Famosos lançava a primeira e dava uma festa, a gente ia cobrir, aí postava tudo. Então foi uma época muito legal, que é legal, né, ser pago para twittar a novela, então foi bem legal. Eu lembro que essa época ali no Projac, para voltar de madrugada, uma coisa que ninguém sabe, mas não tem ônibus, então eles levam todo mundo para casa de carro. Então, juntava todo mundo ali no estacionamento. E aí eles juntavam 4 pessoas assim que iam para a mesma região e levavam todo mundo embora para casa. Então foi uma época bem divertida. E uma época que eu também comecei a trabalhar ali no Multishow, também como roteirista. E foi uma coisa que as coisas sempre aconteceram na minha vida porque eu procurei. Então eu pensava, tá, o que que eu posso fazer para escrever no Multishow? Quem é o diretor geral do Multishow? Aí eu descobri no Google que era o Guilherme Zattar. Era uma entrevista para alguma revista que ele tinha dado falando sobre surf. E aí mandei uma DM para ele, eu falei: "Oi, eu escrevo, tenho um livro de humor, você quer ver?" E aí já era o meu segundo livro, né, na época que eu tinha escrito. E ele me chamou para uma reunião, aí fiquei mais ou menos 1 hora e meia falando com ele, ele me contando, e eu queria transformar meu livro numa série. E aí ele deu alguns impedimentos, assim, tem muito. A gente vai precisar de muito figurante, muita gente. E aí ele já tinha me falado também que tinham outras pessoas começado ali também, mas elas pagavam o piloto, só que assim, para eu pagar o piloto era 60, 70 mil, que o piloto é o primeiro programa, né? Mas aí depois ele me chamou para ser uma roteirista ali, então a gente sempre. Foi uma época que eu trabalhava na Globo, no Projac, e ia direto pro Multishow ali na Globosat, na Barra, então eu saía correndo de um lugar e ia pro outro. Mas foi uma época muito legal, assim, então escrever sempre foi algo que eu fiz, então acredito que por isso eu também tenha me dado tão bem com o ChatGPT, porque para mim ele é um complemento, então eu nunca deixo o ChatGPT fazer nada sozinho, absolutamente. Então eu acho que por isso também eu tenho uma retenção tão boa, assim, que chega ali a 60%. Então, acho que isso também fez os meus vídeos entregarem, e é um dos segredos ali, né, que eu vi depois de muito tentar. Então, trabalhei em várias agências, depois conheci dropshipping, quando depois da Globo trabalhei em algumas outras agências de marketing, depois me mudei para Floripa, na época da pandemia, porque era um lugar mais tranquilo do que o Rio, onde eu nasci. E eu e meu marido, como a gente trabalha home office, a gente pensou, se é para fazer home office, vamos fazer home office em Floripa, que é bonito, é tranquilo, é seguro. Então a gente veio para cá, eu vi uma vaga no SCC SBT, mandei meu currículo, fui aceita no meio da pandemia, então era para ir trabalhar como analista de marketing também, então ia, descia no estúdio, fazia reviews dos programas, então fazia também a parte de tráfego pago. E ali, olhando o TikTok, pegando referências e tal, eu vi um cara falando sobre dropshipping em 2021. E aí eu pensei, como que eu nunca ouvi falar em dropshipping na minha vida? E aí eu comecei a fazer drop em 2022, que era quando a minha filha tinha nascido. Acho que ela estava com uns 8 meses. Uns 6 meses quando eu abri minha primeira loja. Bati muita cabeça, mas aí consegui. Faturei ali mais ou menos um pouco mais de 300 mil ali no drop. E depois eu estava agora nessa situação, trabalhando numa agência 100% home office, ainda fazendo coisas ali, né, com internet. E aí eu tava olhando o YouTube, já tava vendo muito sobre canal Dark, só que na minha cabeça, canal Dark era só canal infantil e bíblico. Eu não sei por quê. Para mim e brasileiro, nem existia possibilidade de fazer canal americano e nem de monetizar muito. Até que um dia eu tô na home do YouTube, eu já tava sendo impactada no Instagram por muitos vídeos de monetize no YouTube, não sei o quê. Só que aí eu vi o vídeo da Sofia Pimpinelli. E aí eu só vi 500 mil. Eu olhei, ela faturou 500 mil. Porque já conhecendo o drop, né? Faturamento não é lucro. Então a gente sabe que no drop, se eu faturo 500 mil, eu vou lucrar ali 30% disso, quando muito bom, assim. Então, para o YouTube, que eu não tenho que entregar produto, eu não tenho chargeback, eu não tenho devolução, eu não tenho que gastar com tráfego, eu não tenho nada, eu só tenho que pagar imposto. Eu pensei, meu Deus, esse é o melhor ROI da história. Se ela faturou 500 mil, faturar 500 mil no YouTube é muito melhor que faturar 500 mil no Drop, com certeza. Então, eu preciso fazer isso. Então, quando eu vi o vídeo dela, 500 mil, e quando ela falou que já fez Drop, quando ela falou que trabalhou em agência, aí eu comecei a surtar. Eu acho que deu 10 minutos do vídeo dela e eu comecei a. Pensei, eu preciso comprar a Channels, nem sabia o que era Channels, não sabia que era Cassiano, não sabia o que era nada.
Em 10 minutos eu já comprei o curso, já falei onde que tá. Eu acho que nem tinha ainda o link na descrição. Eu entrei no perfil do canal, falei, o que que é channels, o que que é club, o que que é. Eu só comprei, eu preciso comprar, e preciso assistir tudo agora. Então eu entrei numa euforia extrema, extrema, assim. No mesmo dia que eu. Acho que eu nem terminei de assistir o vídeo dela, eu já tava vendo aula. E foi uma. Eu tava absolutamente em estado de graça. Eu fiquei um mês e meio em estado de graça. Eu só ouvia Tiana's Cash. Era 24 horas por dia. Eu só fazia isso da minha vida. E eu tenho uma filha de. Agora ela fez 3 anos, então eu ficava aqui no fone sem fio, fazendo as coisas. E agora ela começou a ir pra creche, então eu comecei a ter um tempo a mais. E também faço. Meu trabalho é 100% home office, então eu tive muito tempo. Então eu passava a minha vida vendo Tiana's Cash, assistindo as aulas, indo ansiosa para entrar no Discord, porque quando ela falou da comunidade, era exatamente isso que eu senti que eu precisava. Eu sempre fiz cursos, mas eu até, o meu curso de drop, posso até falar, que foi um cara muito bom, que foi o mesmo curso que o Tinago fez, que eu conheci ele no Hum, curso de drop também, e a gente estava na mesma grupo ali de quem faturou mais de 100 mil, e aí boa. vi ele ali, cheguei a falar com ele, e quando eu vi ele na Channels, eu mandei uma mensagem para ele, ah, você tá na Channels? Eu falei, nossa, muito melhor, então, mas não desmerecendo quem me ensinou drop, porque o cara era realmente muito bom, assim. Mas entrar na Tiendas foi uma coisa assim, e aí foi o erro do meu canal que eu entrei eufórica. Eu acho que no outro dia eu já fiz um canal e tava extremamente louca, não pesquisei o nicho de jeito nenhum, comecei a procurar história emocionante, aí não sabia o que eu tava procurando, não sabia como procurar. Não sabia o que procurar, não estudei o nicho. Vi ali o meu primeiro nicho que eu posso falar que deu errado foi de histórias de faroeste em inglês. Que eu, isso aqui tá ótimo. Aí eu vi o vídeo que tava com 500 mil, que ele tava trendando, assim, tava todo mundo assistindo. E aí comecei a modelar. Só que aí depois eu vi que tinha um problema esse nicho. E aí depois eu posso explicar melhor aí como eu desvendei isso, né? Depois de 4 canais em um mês e meio. Porque eu estava muito disposta a monetizar rápido. Porque o que me dava forças ali era o grupo de conquistas. Se fosse uma pessoa só monetizando rápido, ok. Hum, Foi sorte, mas eram várias. Então eu pensei, bom, tem alguma coisa que eles estão fazendo e que eu não estou fazendo e que eu preciso pesquisar para entender o que eu estou fazendo de errado. E eu acho que eu descobri. E aí, no meu último canal, que foi o quarto em um mês e meio, eu monetizei em 20 dias. boa, boa. Você já agora já deu um gancho que você falou que identificou também um problema no nicho ou no subnicho? No subnicho. Nicho de histórias emocionantes, zero problema. É, esse Foi seu primeiro assim, canal realmente foi bem nichado. Inclusive, achei interessante. Histórias emocionantes do Velho Oeste. E aí foi o que foi aparecendo. E aí, primeiro, o que eu procurei Tales, né? Que pra mim, na minha cabeça, histórias em inglês, Tales. E aí eu comecei a botar na busca só Tales, só que aí aparecia muita coisa da África. Só que eu pensei, se eu quero atingir o público americano, eu não posso contar a história da África, que tinha 1 milhão. E aí eu não sei como, entrando em um vídeo ou outro, começou a entregar história de Velho Oeste. Só que o problema é que eu identifiquei só depois. E foi um canal que eu fiz muita besteira, eu prejudiquei totalmente a saúde, porque eu misturei esse nicho, enfim. Eu vi que os vídeos, o que ia melhor, ele não fazia mais de 500 mil. Então, um que ia muito bem, ele tava 500 mil. Então, vendo os resultados no grupo de pessoas que estavam ganhando muito, porque o meu plano sempre foi ganhar muito, nunca foi ganhar pouco e nem fazer uma renda extra, é fazer realmente milhões de reais, não só de views. E aí eu vi que as pessoas que estavam, os prints que elas mostravam eram 11 milhões de visualizações. Ah, você alcançou 15 milhões de visualizações. Então eu pensei, bom, se eu vou continuar nesse nicho, para eu conseguir 15 milhões de visualizações, eu vou ter que acertar em vários vídeos, vários. Então eu preciso de um nicho que me dê mais visualizações mais facilmente para eu alcançar esses 11, 15 milhões de views mais rápido, né? E foi um canal que eu errei muito, aí aparecia vídeo de cavalo, eu não sei como. Aí eu comecei a falar de cavalo no mesmo vídeo que eu falava de Velho Oeste, porque para mim era meio que parecido. Aí quando vi, eu tava falando de urso, porque aí começou a mostrar a história de bicho, de urso, e aí eu, cara, o que que eu tô fazendo? Eu tô falando de cavalo, de urso, E aí eu vi que aquele canal, cara, não.
Esse canal aqui foi para aprender, não vai ser um canal que eu vou, sabe, me sair muito bem com ele, então eu preciso fazer um outro canal. E aí eu fiz um segundo canal. E esse segundo canal foi o subnicho que eu tava agora, que eu estou agora, que eu consegui monetizar. Só que tem um problema. Eu tava seguindo umas dicas que eu vi que eram modela vídeos de canais pequenos com até 3 meses, 2, 3 meses de lançamento, mais que isso não faço. E aí eu comecei a fazer isso nesse subnicho agora que eu tô. E o vídeo não entregava de jeito nenhum, zero impressões. E foi um canal também que eu não tive muita paciência de esperar. Eu não tava com muita paciência de esperar, que eu tava na minha cabeça, eu preciso monetizar rapidamente. Então foi um canal que demorou ali, não sei, passei 15 dias com ele e já abandonei assim, mas eu também estava fazendo errado. Eu estava fazendo errado porque eu estava ali modelando vídeos de 2 meses, o que eu particularmente acho que foi o que me fez eu ter sucesso, é achar que 2 meses é demais. Já tá velho e já tá passado. Aí o terceiro canal, nossa, esse subnicho. Aí do nada, eu tava na home do YouTube. Um erro que eu cometi, eu não estudava o nicho, né? Eu vi um vídeo bombando e eu já queria ir para esse subnicho. E aí eu vi um subnicho que era: pessoa está cantando no palco, tipo assim, The Voice, e ela é humilhada no palco. Faxineiro sobe no palco e ele é humilhado, e todo mundo vai, e aí quando ele abre a boca, e aí todo mundo se cala, e aí ele Hum. calou todo mundo. E eram vídeos que dava para fazer com uma imagem só do cara ali cantando no microfone e que dava milhões, assim. Só que eu comecei a fazer, e eu me considero muito boa, assim, na thumb de fazer, porque eu tô há mais de 10 anos, né, fazendo gancho, né? O que que dá certo, o que que eu posso fazer para chamar atenção, e, enfim. E a minha CTR dava 17%, 16%, Olha só. altíssima. E a minha retenção, a pessoa entrava e ela já desistia. Então era meio que um clickbait, porque as pessoas queriam ouvir o cara cantando. E eu Hum. pensava, como que esse outro conseguiu fazer isso se ele também é com uma imagem só? Então o que me veio à cabeça é: esse cara está usando um outro canal bombado para conseguir fazer esse canal dar certo. Porque não é possível. Todo mundo que está entrando aqui, a retenção, o CTR está altíssimo, mas a minha retenção está baixíssima. Então, às vezes, você tá reclamando que a tua retenção tá muito baixa e não é o roteiro, é só o subnicho mesmo, que foi o que aconteceu com o meu. Porque bom, no meu primeiro canal, a retenção era ótima. E agora esse, eu tô fazendo a mesma coisa no roteiro, o mesmo estilo de roteiro que eu costumo, a mesma estrutura, né? Que é ali sempre tentando prender a pessoa. E a minha retenção tá tão baixa, eu falei, eu não posso continuar nesse subnicho, porque não tem condições. O YouTube, para ele entregar, eu preciso ter uma retenção decente. Mas deixa eu só entender uma coisa aqui, que para mim não ficou tão claro. Você falou que a sua retenção nesse canal do The Voice não era tão Era horrível. boa pela única e exclusivamente porque as pessoas queriam ver o cara A pessoa cantando e você. entrava. Mas Exato. você comentou que tinha um outro canal que fazia exatamente o que você fazia nesse e obtinha as views e a retenção, aparentemente. Não, foi no segundo canal. O primeiro canal foi de Velho Oeste. O Sim, segundo canal foi o subnicho que eu estou agora. isso. O terceiro canal foi esse do The Voice. E o quarto canal é o que deu certo, que é igual ao segundo canal, só Ah. que eu comecei a fazer. Eu tive clareza nele, né? Que é o que o Cassiano Ah, fala. tá. Eu pensei que você tinha dito o quê? O canal que você modelava, ele também conseguia as views e a retenção, porque ele aplicava uma outra estratégia aí. Eu tinha pego isso aqui. Então, simplesmente o lance de não ter retenção foi porque a galera entrava esperando a cantoria que não tinha cantoria. Exato. E era até uma coisa que eu via no comentário do vídeo que tinha alcançado ali milhões, só que isso não era um empecilho. As pessoas falavam, eu até queria ver ele cantando, mas ai, que história linda. Então era mais uma coisa. Ele conseguiu, né, ultrapassar isso. Por isso que eu acho que quem consegue fazer esse tipo de subnicho, ele usa um canal que já deu certo para mandar as visualizações para esse, né, ali no, na tela final, porque. Ah, isso que você tinha falado que eu não tinha pego. Entendi, entendi. Você então acredita que existe essa estratégia aí. Saquei, Uhum. saquei. Porque não Entendi. é possível. Você precisa estar num nicho que o cara já está entregando ali na tela final e já está trazendo.
pessoas ali que queiram ouvir, Entendi. porque a história, né? Como se esse fosse o canal B do cara, e tem o canal A, e na tela final do canal Uhum, A ele bota os vídeos desse canal B, que no caso era o das cantorias aí, que não tinha cantoria, isso, né? Muito isso. bem. Aí eu pensei, Show. gente, Ah, preciso agora ir entendi, embora desse agora nicho entendi. agora, E aí então a gente chega então no nicho agora, no seu canal, na real, que era o que nicho que deu você, o certo. subnicho você trabalhava, que agora é a Galinha dos Ovos de Ouro, de Natália Jordá. É, e que eu Inclusive, fiz. nesse que você descobriu que tem um segredo aí. Você descobriu o segredo que você disse pra mim que vai contar pra galera. Nesse eu tive clareza, porque eu sempre ouvi o Cassiano falar, ai, você precisa ter clareza, clareza. Tá, clareza, porque era uma coisa assim, tá, mas clareza sobre o que exatamente? E aí nesse eu falei, gente, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, porque eu errei, eu tirei prints o suficientes ali do Discord de ver o que as pessoas que deram certo ali estão falando, né? Que é uma coisa também, você pegar conselhos de pessoas que conseguiram fazer o que você quer fazer, não de pessoas que não conseguiram, porque também às vezes a pessoa tá dando ali uma dica e ela também não conseguiu, então. Muitos prints, muitos channels cast, só fiquei na channels, não olhei nenhuma outra coisa, só o Clay Soares, que foi também a estratégia ali da modelagem dele, que eu peguei algumas coisas, e o Clay, assim, também era alguém que já aparecia para mim. Acho que eu já vi um vídeo dele ou outro antes. Nem falei, mas eu já tive o YouTube, canal Autoridade também, que eu falava sobre ansiedade. Cheguei a ter uns 5.000 inscritos. E aí, Boa. nesse canal, até um seguidor falou: Ah, vai na Channels, olha a Channels. E aí, ele me achou no Discord. Ele falou: Oi, você é a Natália do canal tal? Eu falei: Sim. Ele: Oi, eu te sigo. E aí, eu falei: Você me indicou a Channels, né? Sim, aí parece que tudo tava me chamando, assim, pra Channels. Então. Incrível. O que que você tem a falar aí da Channels como ambiente, assim, como foi diferencial pra você? Nossa, sem comparação, assim, a Genius. Acho que o Discord ali é o ouro, assim, dependendo da hora que você entre ali. Por isso que eu acho que também é sorte, não sorte de, ai, foi sorte. Não, sorte de tu entrar às 8 da manhã do dia 16/4 e aí tá uma pessoa falando um negócio muito importante e tu bater com aquilo e, meu Deus, sim. É isso. Eu cheguei a fazer algumas perguntas para o suporte, só que a maioria das dúvidas que eu tinha, eu ia para a lupa e fazia a busca. Então, também via uma pessoa que tinha um resultado muito excepcional, assim, realmente um faturamento que eu nem olhava assim, ai, monetizei e tal. Eu preciso do dinheiro. Assim, eu quero o dinheiro. Eu nem estou muito ligada em monetização. Tá, monetização para mim é uma das coisas mais fáceis, assim. O difícil mesmo, na minha percepção, é você realmente fazer o dinheiro. E é o que eu quero, é fazer muito dinheiro. Então, eu olhava as pessoas que davam certo ali, pesquisava elas na busca, via um padrão, via as mensagens que elas mandavam, aí tentava conectar os pontos, via as dúvidas, via o que respondiam, via como elas iam avançando, print por print, quantas visualizações elas tiveram para ganhar aquele dinheiro, então eu preciso de X vídeos que façam essa visualização. E aí fui tentando conectar os pontos até achar um subnicho que me entregasse isso e que, enfim, que eu acredito que vai dar um bom resultado. Ah, você realmente fez um trabalho de investigadora, né, ali no nosso Discord ali, né? O Discord Realmente. para mim da Channels é sem comparação. Já estava em outro de drop, né? Nesse outro que o Aham. Tinago também estava, que também era muito bom e o suporte também era bom, mas nada comparado com o da Channels, porque o da Channels assim, e assim, até um conselho que eu vou dar é, por favor, façam um evento. Porque assim, esse outro mentor, né, de drop, ele dava um evento todo final de ano. Eu acho que era R$ 300, tinham vários, né? O Aham. ingresso tinham de 300 que você não ganhava placa, aí tinham 500 que você ganhava uma placa de faturamento. Só que todo mundo que falava que ia para esse evento voltava assim: Meu Deus, eu fiz muito network, foi maravilhoso, foram 3 dias de imersão. Então eu sentia que as pessoas aprendiam muito e as pessoas era como se fosse a Meca, assim, sabe? Assim, ai, Sei. dezembro tá nos meus planos que eu vou pro evento e vai ser muito legal. Então, eu acho que pela quantidade brutal de pessoas que tem na Channels, daria muita gente nesse evento. E daria para fazer muito networking, assim, e seria muito legal. Então, pelo senso de comunidade que as Channels já têm, eu imagino que um evento presencial desse tipo, assim, seria incrível para É, eu não, destravar muita gente.
Eu não posso falar muito dos bastidores, mas quem quiser evento da Channels, comenta aqui embaixo. Eu quero um presencial, eu quero um evento presencial da Channels. Você falou, inclusive, né, do Discord, nosso Discord, que tem muita informação, realmente tem mais de 2 anos de informação. Todo mundo que vai na É, lupa lá tem acesso desde a primeira mensagem do Cassiano dando oi, todas as dúvidas e tudo mais. Então, realmente, quem quer dá um jeito e também tem a nossa equipe de suporte, fica diariamente de segunda a sexta, né, 9 às 18. Vou deixar também sim. o link aqui no comentário fixado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, clicar, conhecer a Channels, falar com o nosso grupo e a gente te espera lá dentro da comunidade que está sempre ganhando. Mas eu acho que chegou o É, momento, Nath. Acho que chegou a hora de a sim, gente falar agora deste seu canal agora. Recém-monetizado. Você monetizou em 20 dias, né, esse canal? sim. Monetizou de Alcancei as forma métricas em muito 20 rápida. dias. Vamos falar sobre ele e vamos revelar, quer dizer, você vai revelar para a galera aí o segredo que você desbloqueou, que você descobriu, né, para poder alcançar as métricas de forma rápida, né, batendo recorde aí. Vamos lá, fica à vontade, acho que a hora chegou. Depois de muito bater cabeça, eu sempre vi as pessoas, quando alguém monetizava rápido, falando, mas tem um segredo, qual o segredo que vocês não estão contando? Bom, eu vou compartilhar aqui tudo que eu descobri, tudo que eu aprendi para monetizar rápido, porque primeiro, esse era o meu foco, o meu objetivo. Um livro que me ajudou muito e que abriu muito a minha mente. Eu recomendo todo mundo que queira monetizar rápido, leia. Quem pensa enriquece. Porque eu sou da época do Segredo, e eu li O Segredo ainda quando eu lia Capricho. Eu tinha 14 anos. 14 não, tinha 16, em 2006, quando lançou. Foi um hype, só se falava de segredo, segredo, segredo. Aí saiu uma matéria na Capricho sobre segredo, a menina falando que visualizou um pente. Aí o pente apareceu. Um negócio louco, assim. E era uma coisa meio assim, ai, você vai pensar e vai cair do céu. Ai, eu vou receber cheque do correio. Então, o segredo sempre me incomodou, porque tá, eu tô mentalizando, mas tá, eu não ensinava muito além disso. E aí, quando eu topei com Quem Pensa Enriquece, se você não pode comprar o livro ou não quer, enfim, tem audiobook no YouTube, mas eu indico que você leia. Eu sou uma pessoa assim que eu preciso pegar fisicamente e ir grifando. Eu vou grifando tudo que eu acho importante, então eu vou grifando praticamente tudo. Isso entra na minha mente assim muito mais fácil. Então, primeiro, Quem Pensa Enriquece, porque ele fala, você não pode, não é só querer, né? Você precisa ter metas. O que você quer fazer? Como você. Tá, eu quero faturar 5 milhões, tá? Como você vai faturar 5 milhões? Se você passa na rua, se você anda na rua, você pergunta para as pessoas, tá, o que que você quer? Ah, eu quero ser rico. E o que você vai fazer? O que que você está fazendo? Nada. Eu tô pegando um ônibus, eu tô indo, tô voltando. Eu tenho horror, assim, a ser assim. Então, eu sempre tive pensando o que que eu posso fazer para ir mudando e para ir sempre crescendo. Então, Quem Pensa Enriquece, ele mostra isso. Tanto que eu não faço metas, uma coisa que eu falei no Discord também, eu nunca faço metas de fim de ano. Eu faço metas todo mês. E se eu fizer no fim do ano, eu não vou realizar nada, porque eu nem estou correndo atrás. Então, eu faço. O que que eu quero em janeiro? O que que eu quero em fevereiro? E agora, julho, tem 7 dias só, eu já tenho minhas metas, mais ou menos umas 10 para completar em julho. E foi assim que eu aprendi a dirigir, que eu aprendi a nadar. Esse ano, com 34 anos, eu aprendi a Uau. nadar. Então, foram coisas assim que eu fui fazendo, porque se eu for esperar. Então, primeiro, você ter meta. Como que eu vou fazer isso? Segundo, depois de ler muitos Channels Cast, que é o mental, né, que eu falei, o primeiro, que é o Cassiano sempre fala, o desafio mental, é exatamente isso. Não é a positividade tóxica, não é você ficar, ai, vai dar, não. Como que você vai fazer isso? O que que você vai, como você vai fazer isso? O que você quer fazer? Como você vai chegar lá? Ok, então eu preciso atingir X views, tal coisa para eu conseguir conquistar esse feito. Então eu vou atrás disso e vou. Eu entrei no hiperfoco louco, assim, de conseguir monetizar. Minha meta era, não pensei em outra. Monetizar rápido, monetizar rápido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi das coisas que mais me atrapalhou no mental também é que o vídeo não imprimia nos primeiros canais. O vídeo não está imprimindo, o vídeo não está imprimindo, e eu sempre ouvindo, ah, é que o YouTube precisa entender o que você, sobre o que é. Então eu pensei, tá, então para eu entender mais rápido, ao invés de postar um, eu vou postar dois por dia, até ele Nossa. começar a imprimir. Eu só quero que o YouTube entenda do que eu estou falando. Eu não quero alcançar 1 milhão de views, eu não quero nada. Eu só quero que ele entenda o que eu estou falando sobre o que é. Aí eu passei mais ou menos 5 a 10 dias postando dois por dia. E aí, quando ele começou a imprimir, eu já voltei ao meu normal, que é um por dia. Bom, ele entendeu.
sobre o que é. Então agora ele vai começar a mostrar para as pessoas. Segundo, CTR, é óbvio, thumb. A thumb precisa estar boa, porque senão você pode ter o melhor roteiro do mundo que as pessoas não vão clicar. Então, uma thumb boa, modelada ali, exatamente como é do seu nicho, sem copiar as pessoas, ótimo. Mas para mim o mais importante é você saber minerar o vídeo certo e caprichar na retenção. Não copiar todos os vídeos que eu modelo, eu nem olho a transcrição, porque eu já crio direto do zero, tenho minhas ideias, não faço nada direto do GPT. Então, para aparecer os vídeos, que muita gente pergunta, ai, mas como que eu pesquiso? Cara, vê o subnicho que você quer e começa a assistir todos esses vídeos. Só coloca para tocar e vai tomar um banho, vai fazer outra coisa, deixa o vídeo lá rolando. Que aí, conforme você vai assistindo, os vídeos vão aparecendo na sua home, só os mais estourados. E aí, uma coisa que eu também vi as pessoas falando era: ah, você precisa modelar vídeos em alta em 2 meses, no máximo 3 meses. Não pode passar disso. Para mim, agora, depois de muito toma na cabeça, eu vejo que 2 meses é um vídeo velho passado que todo mundo já modelou. Eu só modelo vídeos de um dia. Assim, 7 dias para mim já é o máximo. Assim, passou de 7 dias, já tá todo. Esse assunto não tá tão em alta. Então, vídeos com 100 mil views nas últimas 24 horas. Procura que tem. Vai aparecer na sua home. Se você estiver assistindo os vídeos do subnicho que você quer, esse vídeo vai aparecer na sua home. Da F5 vai aparecer 80 mil, 60 mil views nas últimas 12 horas, últimas 24 horas. Modela esse vídeo, não copia. Não troca só uma palavra, vai no GPT, pede para ele te dar 10 opções melhores de título, faça sem copiar, falando do mesmo assunto, só que com uma frase totalmente diferente, e ele vai começar a entregar. Não tem como ele não começar a entregar, e é um assunto que está em alta. As pessoas estão gostando. Se ele está com 100 mil views em 24 horas, as pessoas estão amando esse assunto. Então, não importa se você vai mudar a frase toda, se a essência continuar a mesma que as pessoas gostaram, não tem como dar errado. Então, confie no processo, não confia 100% no ChatGPT, capricha no teu roteiro, na tua retenção. Eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu crio no ChatGPT direto, ele só vai me mandando e eu vou só copiando. Eu fico assim, eu vou enlouquecendo, porque assim, a primeira coisa que eu faço é: tá, vamos modelar esse tema, como é que eu posso 10 abordagens novas para falar sobre isso? Ele me dá, eu vejo, não gosto, aí mudo, aí vou fazendo Frankenstein, aí pego a primeira frase que ele deu com a segunda frase de outro. E aí vou tentando até eu achar que aquele título tá bom e bombástico, porque, enfim, YouTube é sensacionalismo no título, você precisa chamar atenção para a pessoa clicar. A tua retenção precisa estar alta, não adianta você, por isso que eu falo, capriche no seu roteiro. Não tem como o YouTube entregar um vídeo que não tá com uma retenção incrível. Você não vai viralizar se teu vídeo tiver com uma retenção mais ou menos. Por isso que você precisa caprichar muito bem no roteiro. Não é um prompt que vai te dar isso, é você ali conversando com ele. Às vezes eu não dá para confiar no GPT, às vezes a personagem se chama Ana. Aí ele começa do nada, no capítulo 6 a chamar ela de Beatriz. Aí eu falo, você tá louca? Quem é a Beatriz? Aí ela fala, ah, desculpa, eu tô errado, você tá certa, eu sou horrível, você é maravilhosa. E aí, 2 capítulos depois, ele se corrige e aí ele começa a chamar ela de Beatriz de novo. Então, você não pode confiar no chat GPT, você precisa ler. Ele mistura história, às vezes eu estou fazendo uma história, ele começa a misturar com uma história que eu já fiz, aí eu falo, meu Deus, você surtou, tá surtada. Então, eu vou sempre ali discutindo, peço sempre para ele me dar logo, no máximo ali nos primeiros 30, 40 segundos, uma bomba que a pessoa fique assim, meu Deus, o que que aconteceu? Eu preciso assistir porque senão eu não vou conseguir dormir em paz se eu não descobrir o que aconteceu. Então, esse já é um bom início ali para uma retenção boa. E depois, no final de cada capítulo, você prometer uma bomba sem spoiler. E aí, geralmente, a primeira ele não faz bem, não faz boa, a segunda fica horrível, a terceira péssima. Então, você tem que ir e falar para ele, tá horrível, tá muito ruim, tá péssimo. Eu falo assim que na Revolução das Máquinas eu vou ser a primeira assim a rodar, porque assim, tá horrível, tá muito ruim, tá péssimo, não, melhore, melhore. E aí, até ele fazer o que eu quero, agora sim tá bom, agora essa retenção ficou boa. Então é isso, modelar temas em alta, no máximo ali 7 dias. 7 dias para mim já tá muito, já ali nas primeiras 24 horas vai aparecer. Não copiar, nem olha a transcrição do outro roteiro.
O chat GPT é bom para inventar histórias ali, das mais mirabolantes possíveis. Você não precisa copiar o roteiro das pessoas. Então, primeiro, eu até aprovo como vão ser os 10 capítulos. Eu sempre faço em 10 capítulos ali para dar 20.000, 22.000 caracteres. Então, aprovo, falo como que vão ser os 10 capítulos. Aí ele vai me dar um resumo. No capítulo um vai acontecer tal coisa. No 2 tal coisa. Aí eu falo, ai, no 5 isso aqui não tem nada a ver. Você tá assustada. E aí ele vai e refaz. E aí, ah, tá, isso aqui melhorou. Aí às vezes eu penso, e se no 6 ela fizer tal coisa? Aí ele fala, nossa, isso. E aí ele transforma numa coisa melhor ainda. Então é você ir falando ali e fazer um roteiro decente. Eu ali no roteiro demoro 1h30, 2 horas, porque eu também não fico 100%. Às vezes eu preciso parar para respirar um pouco, pensar, mas é uma coisa que eu também tenho tempo, né? Às vezes a pessoa está se comparando, mas ela é CLT, ela trabalha, pega ônibus, ela não tem o mesmo tempo que eu. Então, eu acho que também as condições para monetizar tem a ver com você entender o que você tem que fazer, que é a clareza, que é a sorte de aparecer na tua tela um vídeo muito bom, a sorte de você ter pegado uma dica que muda tudo num horário que você entrou e apareceu na tua cara. O fato, não sei, acho que a sorte também. Eu já vi o Cassiano falando que a sorte não tem muito a ver, mas eu acho que a sorte também, eu acredito que eu tenha muita sorte e que as coisas só acontecem, que tudo flui, que tudo vai acontecendo e que tudo vai dando certo. Então também é uma coisa mental que para mim não tem impeditivo nenhum. Se alguém conseguiu fazer, eu também vou conseguir fazer. Então isso é um fato, eu não tenho nada diferente de ninguém, então é só sucesso. Então, a retenção ali, para mim, quando ela tá abaixo de 50%, eu já fico, esse roteiro aqui não tá muito bom. Então, eu tento deixar a retenção sempre ali acima de 50%. A CTR do meu nicho de história não é uma CTR, incrível, mas às vezes eu consigo um 7%, um 8%, porque eu também foco ali na estratégia das cores, cor primária, contrastando com a secundária, entre cor de blusa e de cabelo, aí eu vou tentando, porque eu também sigo o menino, o designer que faz as thumbs da Camila de Loures. E assim, todas as fotos ela tá de preto e tá todo mundo de preto, e ele muda completamente, coloca um azul, um verde, um fundo totalmente louco e diferente. Então, um padrão que eu percebi que no YouTube precisa ser assim. Se tá todo mundo fazendo assim, o MrBeast também, já vi uma masterclass dele sobre thumb, então eu estou sempre tentando entender como funciona, mas a maioria das coisas ali é 100% channel de Discord. E muito channels cast que eu ouvi. Então, sempre peço para a pessoa. Eu consegui os seguidores muito rápido, com poucas horas ainda. Eu vejo, às vezes, a pessoa ali mostra no print que ela tá com muitas horas e tá com 300 inscritos. Eu falo, meu Deus, o que a pessoa tá fazendo? E às vezes a pessoa acha que se ela pedir para a pessoa se inscrever logo no início, a retenção vai cair. A minha retenção, eu consigo retenção acima de 60%. E eu sempre peço para a pessoa seguir antes do primeiro minuto. Eu sempre peço. E eu dou uma explicação para essa pessoa me seguir. Eu não falo só me segue. Me siga porque tem até um estudo que o cara fez que eles fizeram. Agora eu não vou lembrar, mas eles estavam numa fila de banco. E aí eles chamavam uma pessoa para ir, eu posso passar na sua frente? E a maioria das pessoas falava, não. E aí a pessoa vinha depois para outras pessoas com uma desculpa. Uma desculpa das mais bobas possíveis. Eu posso passar na sua frente porque eu tenho que ir no correio? Eu posso passar na sua frente porque. Então, eles viram que você precisa dar uma explicação para aquilo. Então, me siga por quê? Qual o benefício? O que que você vai fazer? É a pena? Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a crescer? É porque isso vai te entreter? É para você ficar entretido, então você tem sempre dá um motivo para a pessoa me seguir ali antes de 1 minuto e no final eu também puxo uma CTR e eu consegui os inscritos assim muito rapidamente. Então acho que isso ajuda muito. Então é isso, para mim o principal segredo e o que me fez mudar e eu só consegui ver o canal imprimido foi quando eu comecei a modelar vídeos em alta em um dia, em 24 horas, em 12 horas, enfim. Uau, incrível! Você não só revelou o seu segredo para a galera, como transbordou aqui de insights, né? Eu fui anotando aqui várias coisas aqui. Realmente é aproveitar e parabenizar você agora publicamente pelos seus resultados, né? Obrigada. E também pela sua história, a sua garra, a sua insistência, persistência, né? Você falou aí sobre sorte, né? Ficou até uma reflexão, será que sorte conta ou não conta? Tem uma frase que é atribuída a Júlio César,
né? Ninguém sabe se foi ele mesmo que fala, que diz que a sorte acompanha os audazes. Algum desses generais aí famosos, Júlio César, o Napoleão Bonaparte, alguém falou a sorte acompanha os audazes, ou seja, você está sempre fazendo, né? Sempre em movimento, aquela questão da ação do livro que você disse, quem pensa enriquece, então com certeza a sorte venta muito para você, pelo simples fato de você fazer e fazer acontecer. Agora, eu quero entender mais. Agora você já abriu para gente as suas estratégias, né, que você está usando no seu canal. Você deu vários insights aqui agora nesses últimos minutos. E você falou que você então está modelando vídeos que deram muito bom assim nas últimas 24 horas. Vamos lá. Você falou que para você, Uhum. vídeo que foi postado há 7 dias atrás já está velho. É, não, Agora eu sete quero. dias não. 7 dias ainda Tá, dá para modelar, mas tá. há No, 2 meses assim Tá, já era. beleza. Então vamos ficar nesse gap de 24 horas, 7 dias, uma semana. Uhum. Como é que você então se organiza aí para a questão de postagem e backlog? Você já tem canais certos que você usa como referência, que você fala, nossa, eu sei que desses canais aqui vai sempre sair ouro, assim, um vídeo que vai bombar. Ou você tem que ficar então fazendo diariamente essa pesquisa e quando você acha, né, o vídeo ali que dentro desses seus parâmetros você vai modelar, né? Vai modelar a essência dele, como você mesmo falou. Você já pega o vídeo, modela e já posta, não demora muito para postar, ou não? Você posta dia seguinte, daqui a 2 dias? Como é que é a sua questão de backlog também? Pelo visto, você não trabalha com É, backlog, ou não com muito backlog. uma coisa que eu não falei que é o mais importante. Esses vídeos de 100 mil views precisa ser de um canal extremamente pequeno. Tipo, 3 mil seguidores, 3 Hum, mil, 3 mil inscritos. Quando tá em 20 mil, assim, eu já, talvez não seja tão bom. Mas 100 mil, 3 mil inscritos, é assim, não tem como você fazer esse vídeo e não imprimir, assim, desculpa, mas vai fazendo que vai imprimir muito rápido, você vai conseguir monetizar rápido, não tem como. É claro, com um roteiro bom, né? Mas o ouro, pra mim, eu entendi que o canal ia começar a entregar quando eu fizesse isso e não deu outra, assim. uhum. Com os outros erros que eu cometi, que ficava modelando vídeo de 2 meses, de canal pequeno também, mas de 2 meses, 3 meses, e o negócio não estava indo, ou quando ia não era muito bom, porque todo mundo já tinha modelado aquela mesma ideia, nem era o título, era a ideia que já estava assim. Então, precisa ser de um canal extremamente pequeno. E uma coisa que eu percebi também é que canais, assim, essa dica é para você começar, né? Não é para você continuar, porque aí, conforme você vai dando certo, você vai se modelando e fazendo novos títulos e você virando a referência, né? Então, essa dica é para você imprimir rápido, entregar rápido e monetizar rápido. Só que monetizar também não é ganhar, significado de ganhar muito dinheiro. Então, não chego a modelar canais, porque eu olho assim e eu vejo que tem um padrão. Primeiro, ele entrega muito quando esse canal tá pequeno, aí depois vai estabilizando, aí vai começando a chegar uma média. Então, eu modelo mais os vídeos que estão ali em alta mesmo. Não chego a ficar com esses canais, sabe, estudando. Claro, bato print, pergunto pro GPT qual o padrão do sucesso, do que deu certo, o que tem ali que despertou o interesse do público. Então, isso a gente sempre faz, né? Bate ali os prints, mas a questão de backlog inexistente. Eu sempre faço de um dia para o outro. Eu estou tentando fazer um backlog, mas também assim que eu alcancei a métrica para monetizar, eu fui para o Jalapão, então eu também fui sem computador. Fiquei meio tensa lá, porque eu queria fazer logo o meu vídeo de contestação, só que eu estava sem computador. Então agora eu estou começando a organizar minha vida, mas pretendo ter um backlog ali de pelo menos uma semana, porque conforme agora as coisas estão acontecendo, eu tô também me automodelando. Não deixe de modelar temas em alta. Acho que não dá para parar de modelar também o que está em alta ali nas 24, nos últimos 2 dias. Mas eu também tenho feito a minha automodelagem, né? Para criar temas inéditos e novos e eu tentar fazer o meu próprio ritmo. Boa, boa. Mas E essa. backlog vai ser só de uma semana no máximo. Boa. Dentro da sua estratégia é um número bom, assim, padrão. Mas dentro dessa sua filtragem, então, desses vídeos, né, que estão bombando aí nesse prazo de uma semana, como é que você faz, assim, digamos, na prática mesmo? Você já tem, acredito que você já tenha na sua conta do YouTube, o algoritmo já esteja ensinado, né, já esteja calibrado para te entregar sempre vídeos desse nicho, subnicho, né?
mas você chega a fazer mais alguma coisa para nessa pesquisa, nesse filtro? Para você, porque você sempre tem que estar buscando ali vídeos bem hypados, né, do momento, assim, Uhum. de hypados num curto período de tempo. Não, a minha estratégia é só assistir aos vídeos, só assistir. Antes, no início, quando eu errava, eu procurava na busca, aí procurava só uma palavra, enfim, do nicho, não sei. Quando eu tava procurando sobre pessoas que cantavam e eram humilhadas, eu botava só sing, que era Uhum. cantar, né? E aí eu botava vídeos com mais de 20 minutos, contagem de visualizações nesse mês. Só que ainda vinham os vídeos assim já para mim passados, assim, para mim já estava passado. O que deu certo foi começar a assistir os vídeos e pro YouTube me entregar só o melhor ali na home. Então, eu vou dando F5 até ele me dar um vídeo de 100 mil e vou F5, F5, até ele me entregar uma coisa que eu acho que dê para modelar e aí eu vá pegar essa premissa de sucesso e transformar em outra coisa. Boa. Pô, muito interessante, Nath. Muito interessante sua estratégia. Tenho certeza que esse nosso papo aqui, né, que os seus ensaios estão abrindo muita mente da galera, virando muita chavinha. E falando agora sobre o seu canal agora, que você monetizou, vamos lá, com essas suas estratégias, monetizou em 20 dias, né? Bateu as métricas em 20 dias. Falamos já de backlog, né? Eu quero falar da sua produção agora. Quer dizer, a gente já sabe que você então produz um vídeo hoje para postar amanhã, né? Mas como é que você então, como é o seu processo então? Digamos que você achou agora, você acabou de achar agora o vídeo que você vai modelar, né, para fazer para amanhã. Como é que é o seu processo? Primeiro, roteiro GPT, narração, imagem, jogar na plataforma de edição. Como é que seria esse passo a passo? Eu não faço como muitos, que é primeiro pegar, fazer a thumb. Eu começo primeiro vendo como pode ser esse novo título, como que ele vai ser, e aí eu vou testando ali com o GPT até ele me dar um título que eu ache bom. Depois eu estruturo como vão ser os 10 capítulos, aí eu aprovo esses 10 capítulos. Eu preciso saber sobre, eu não quero ter uma surpresa, sabe? Ai, vai acontecer isso, porque aí me dava muito retrabalho, de eu falar, isso aqui não, essa história tá muito ruim. E aí chegava no meio, eu já tava assim, nossa, tá péssimo. Então, primeiro eu provo ali os 10 capítulos com ele, às vezes 12, mas geralmente 10. E aí, quando tá ok os 10 capítulos, eu lanço lá meu prompt, que é muito simples, um prompt de 5 linhas, não tem nada de extraordinário. Só um comando ali que eu peço para ele fazer exatamente do jeito que eu quero, com as palavras-chave, 3 palavras-chave do nicho para ele reforçar, como eu quero que ele faça os ganchos no final de cada capítulo, como eu quero que ele faça a intro, como eu quero que ele peça que a pessoa se inscreva, como eu quero, enfim, fazer o engajamento do vídeo. Depois que o roteiro tá pronto, eu traduzo em inglês, que é uma coisa que eu fiquei chocada, que eu também vi no Discord de um menino falando que ele fazia vídeo para a Rússia e ele só jogava no russo, no GPT e já fazia em russo. Eu falava, meu Deus, misericórdia. Isso que é confiar no GPT, eu não tenho essa confiança, não. Eu faço em português, escrevo tudo em português, mudo, faço exatamente como eu acho que vai ficar bom para aprender a pessoa o máximo possível. E aí eu traduzo para o inglês ali, pedindo para ele não mudar, porque no início ele também fazia uns negócios, mudava muito a história. Então, treinei ele de um jeito que ele não faça isso, que ele só traduza. E algumas coisas ele vai ter que traduzir, tipo assim, CPF. Então, eu peço para ele traduzir de acordo com como seria nos Estados Unidos, que seja crível para os americanos, que exista nos Estados Unidos. Então, tudo isso você aprende fazendo também, né? Depois de ver erros, enfim. E aí depois eu coloco na plataforma de SRT, que eu tenho quase certeza que é do Clay, porque começa com CS, acho que é CS Soares. Eu tenho quase certeza que é dele. E se eu fosse ele, eu colocaria um código Pix ali correndo, porque se tivesse um QR Code Pix, eu já teria dado para ele ali pelo menos R$ 100, porque aquele SRT me ajudou muito. No início eu não sabia o que era SRT, e eu ficava fazendo de 3.000 em 3.000 caracteres no CapCut, transformando um texto em fala, demorava muito tempo. E quando eu vi que existia SRT, foi assim, uma mudança de vida. Minha vida melhorou muito. Em segundos, assim, eu transformo o texto em fala. Então, se ele tivesse colocado um QR Code ali, um CTA para o canal dele, um negócio, ele teria um resultado ali, pelo menos mensal, acho que bom. Então, era uma coisa que eu faria. Me ajudou muito, então aí eu mando pro CapCut o SRT, transformo na voz da minha personagem, que é fixa. Eu
Não vi ninguém fazendo isso e comecei a fazer. Também não vou falar muito sobre. Mas é uma coisa que eu só vi eu fazendo, então depois transformo ali na voz, porque aí eu, enfim, cada pessoa era de uma idade, eu falei, ah, eu vou fixar uma pessoa só, porque aí essa pessoa vai ter a mesma voz, e é isso. E aí transformo em áudio, corto, coloco no Audacity, corto os silêncios, deixo ali em 0,6, às vezes 0,5. O início eu gosto de 0,5 porque eu quero que a pessoa entenda rápido o que vai acontecer. Então, geralmente, quando eu vou editar, eu ainda corto mais silêncios ainda, deixo as palavras mais conectadas para os meus primeiros 30 segundos ser assim, a pessoa entender tudo o que está acontecendo e ainda ficar com curiosidade para saber o que vai acontecer. E é isso. Não uso uma imagem só, uso várias, mas a edição ali, ela não me dá muito trabalho, não. Não me dá mais trabalho ficar colocando o áudio exatamente como ele deve ser para não cansar a pessoa. E ali na edição eu demoro uns 30 minutos. Aí ao todo gasto mais 2 horas por vídeo, porque o que mais me dá trabalho, assim, entre aspas, é o roteiro, porque é cansativo também. Para fazer um roteiro bom, você tem que se importar, eu acho, na minha opinião. Eu preciso me importar e estar interessada e, não, isso aqui eu não vou deixar passar assim, porque esse capítulo tá horrível. Não dá. Vou perder a retenção aqui porque não tá interessante. Então, é fazer essa curadoria também, você ter o feeling, é simplesmente ter um feeling também de entender o que que vai dar certo e o que que não vai. Boa, boa. E você E a thumb eu agora. faço no Canva. Faço no Canva a thumb. Boa, eu ia justamente perguntar isso. Vou te fazer um compiladão aqui das ferramentas que você usa. Então, você tinha comentado o GPT, É né? Fazer GPT os pago, roteiros. Pode CapCut. mandar a lista aí. CapCut. É GPT, CapCut, SRT, que eu acho que é do Clay, que, nossa, isso pra mim foi. É incrível isso ser de graça, porque também se fosse pago, eu pagaria. Porque o que me economiza de tempo, de trabalho, de estresse, de dor de cabeça, é, é fora de série. É, o CapCut que aumentou o valor e eu ainda acho que tá barato. Porque tem muita gente que acha que é gasto. Pra mim é um investimento. Desde o drop, assim, você precisa ter ferramentas que as Né? pessoas só querem ganhar. Parece que a pessoa não quer dar um centavo, assim, de investimento, sabe? Assim, tira sabe, libera um pouco também. Você quer 100% de ROI, você não quer dar nada, assim, sabe? Ninguém. Até para você vender um brigadeiro, você precisa comprar o leite condensado e o chocolate. Então, não dá para Verdade. você querer tudo 100% de graça e você querer faturar 1 milhão e, sabe, a conta não fecha, assim. Então, é isso. São poucas ferramentas, assim. No início eu até usava, acho que é Piclumen, Uhum. para thumb, porque o Piclumen, ele faz a pessoa bonita. O GPT, ele geralmente deixa a pessoa feia. Então eu peço para ele fazer a pessoa. É que o belo também atrai, né? Não dá pra também deixar a pessoa feia, porque o belo costuma atrair mais as pessoas instintivamente. Então eu deixava a fisionomia da pessoa no Pic Lumen e falava pro GPT, olha, eu quero essa que você fez, só que faz ela com essa cara. E Sei. aí a pessoa fica bem, bem melhorzinha, assim. E Mas aí hoje, também é questão de entender. Agora ele já entendeu o que que é pra fazer, ele já faz do jeito que eu quero, hoje então é você faz mais as fácil. imagens no GPT? Uhum. E aí depois eu corto ali no Canva, expando, né? Uso aquele editor mágico e faço a expansão. Muito bom, muito bom. É, nesse seu canal, então, agora, você tá fazendo a frequência todo dia? Tá postando vídeo todo dia? Um por Você dia. começou lá 2 por dia, né? Nos primeiros 5 dias, você falou, e aí agora Isso, um só por para ele dia. entender do que eu estava E- falando mais rápido, né? Porque eu queria rápido, não queria monetizar só, queria monetizar rápido. Boa. E a minutagem dos seus vídeos, você chegou também a mudar, né? Usando essa estratégia? No início, fazendo a minutagem um pouco Não, mais baixa. A minu... não, sempre ali 25 minutos, 30 minutos, às vezes 35 minutos, nunca além. Boa, boa, muito bom, cara. Tô achando incrível esse nosso papo aqui, a nossa conversa aqui, tá ficando legal. E você agora, pensando que a gente tá no início de julho, né? Estamos no início, na primeira quinzena da segunda metade do ano, né? Você com o seu canal monetizado já tem 10 dias, né, de monetizado, que você estava comentando comigo aqui antes da gente começar a gravação. Eu quero saber qual é a sua visão, sua projeção
para daqui a 6 meses, né? Daqui a 6 meses vai estar em dezembro, final de ano. Qual a sua projeção aí para o seu YouTube Business, né? O que que se você É, pensa em aprofundar mais e dar all-in nesse canal? Se você pensa em abrir mais canais para sua rede, começar a terceirizar mais? agora não. Agora eu preciso focar em ganhar dinheiro, porque monetizar, tá, monetizei. É igual drop. Ai, faturei 100 mil, tá, mas você lucrou quanto? Tem gente que fatura 1 milhão e tá no prejuízo. Então, monetizar também, cuidado, né? Quando a pessoa só fala monetizei, porque monetizar por monetizar e ganhou o quê? US$ 5? Então, eu quero Né? monetizar e ganhar um dinheiro bom. Eu tava falando aqui até que eu pesquiso muitos canais, não canais, né, mas empresas faceless mundiais. Quero fazer LinkedIn, já tenho a minha empresa, né, que era do Drop, já tenho Simples Nacional e quero ter escritório, quero ser entretenimento, quero entreter as pessoas. O que mais dá dinheiro hoje é entretenimento. Você vê NFL, você vê o futebol, no fim é tudo entretenimento. Eu preciso te entreter para te vender alguma coisa e o YouTube é exatamente isso. Eu tô te entretendo e você tá vendo anúncio. NFL, você tá vendo jogo de futebol e aí você tá vendo comercial e tá comprando um tênis. É isso, a vida é isso. Você pode até ser contra, mas se eu quero conquistar as coisas que eu quero conquistar, que é uma coisa que eu valorizo muito, que é o conforto, ter dinheiro para ter, nem eu quero ter muito dinheiro, não, eu quero ter conforto, eu quero ter uma casa enorme, eu quero ter o melhor chuveiro com a melhor pressão, eu quero ter o melhor lençol, eu quero ter o melhor colchão, eu quero ter uma piscina, eu quero. Agora em Floripa tá um frio que, meu Deus, eu quero ter aquecimento central em casa, eu não quero depender só de, sabe, do quarto tá quente, mas o banheiro tá gelado, eu quero no verão tá com o ar-condicionado torando, eu quero ter a segurança de que se tiver qualquer coisa eu tenho um plano de saúde incrível e que vai poder pagar tudo. Então não é pelo dinheiro, mas pelo que o dinheiro pode proporcionar. Eu quero viajar, eu quero fazer coisas incríveis, eu quero poder viajar umas 3 vezes por ano, assim, conhecer lugares maravilhosos. Quero estar bem, assim, quero aproveitar a vida, quero dar uma vida boa e quero ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? E ajudar com dinheiro, né? Porque eu sei que produzir vídeo, às vezes a pessoa tá produzindo um vídeo de religioso e tá dando uma palavra de fé, e isso ajuda muitas pessoas, mas a gente não pode deixar de ajudar as pessoas financeiramente. Então, é uma coisa também que eu acho que também me fez prosperar muito, tenham razões para acreditar e eles têm avô, a vaquinha. E eu dou, assim, há bastante tempo. E eles sempre mandam como a pessoa tá. Ah, sabe o fulano que você ajudou? Ele comprou uma casa, ele saiu, ele conseguiu a prótese, você ajudou a pessoa, então até queria pedir aqui para as pessoas que, se você quer ir para frente, cara, você precisa ajudar. O mal do mundo, eu acho que nem é o psicopata matando, nem é o ladrão roubando, são os bons, que às vezes você não está ajudando ninguém nem porque é porque você nem lembrou, você está vivendo a vida e você nem mais as pessoas precisam de ajuda, assim, a gente precisa ajudar. Então, eu tô sempre doando para as vaquinhas do Razões e é bem triste, assim, que você olha e você pensa, nossa, isso aqui eu não consigo nem olhar, porque é tão triste, mas então imagina viver. Então, eu até queria falar de um caso que é da Julinha, que é um Instagram que ela tem, que é Salve a Julinha. Então, se você puder ajudar com R$ 2, R$ 5, ou então entrar em salveajulinha.com, é uma criança que ela precisa de uma medicação que custa R$ 18 milhões. E se ela não conseguir essa medicação, ela vai parar de falar, vai parar de andar, vai ficar cega, ela vai aos poucos, tipo, se desligando. E eu tô num desespero, assim, para ajudar a Julinha, então eu tô sempre divulgando ou doando, e eles estão quase conseguindo, acho que eles já conseguiram arrecadar 12 milhões, eles estão fazendo rifa, eles Boa. receberam doação de carro, de apartamento, enfim, então ajudar as pessoas é essencial para prosperar e não só ajudar com uma palavra, mas as pessoas no fim, o que a pessoa precisa é de medicamento, de dinheiro, de comida, de roupa, de colchão e de casaco. Então é isso. Qual é o arroba da menina? É Salve a Julinha. Salve a Julinha Tem no no, Insta. no Instagram, Salve a Julinha, e quem quiser doar no site é salveajulinha.com. Mas aí Muito, entrando no Instagram você consegue ver tudo e consegue ajudar e ver ela também.
E ela me lembra minha filha, então isso me deixa mais Hum. desesperada ainda. Então é uma corrida contra o tempo, porque a doença vai avançando. Enquanto ela não consegue esse medicamento, ela vai, né, perdendo o movimento e não consigo nem imaginar. A pessoa que é mãe, ela entende mais do que, É, né, todo parece mundo que é que é. com a minha. É, literalmente é o amor incondicional, né? Não tem É, igual no planeta Terra. Então, pessoal, salveajulinha.com ou @salveajulinha aí. Inclusive, Nath, você foi falando tanta coisa aqui, né? Deu pra ver da sua mentalidade, sua forma de enxergar o mundo, né? E sempre batendo na tecla de é dando que você recebe, né? sim. Você pratica aí, você vive isso. E você começou a. Acho que você nem sentiu, você foi num flow tão intenso de falar das coisas que você quer, né? Pra você, não, porque eu mereço, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Inclusive, vou até pedir para nossa audiência querida, comenta aqui embaixo, Nath, isso tudo já é seu. É que a gente começa aí É a fazer nosso. essa bola de neve da prosperidade também. Nath, isso tudo já é seu. Minha amiga Natália, vamos lá. Eu gosto de fazer nessa hora do nosso episódio umas perguntas de bate e volta, até para ver sua opinião sobre alguns assuntos assim. Topa fazer comigo? Sim. Aí só falando uma coisa da Channels também, que o que me ajudou muito foram as calls semanais. Vamos Até o falar, usa aí. Eduardo, eu lembro da voz do Eduardo claramente na minha cabeça. Ele até teve o Channels Cast, eu acho que teve uns 2 semanas atrás teve ele, aí eu até comentei, eu lembro dessa voz, eu sei que é essa voz. Porque ele tava ali, quando eu comecei até subir no palco com ele ali no início, tinha umas dúvidas ali sobre impressão, que eu ainda tava nessa, mas não tá imprimindo, eu tava meio louca assim. E ele me ajudou muito e também nas respostas do Cravito também. Então, a outra menina, eu esqueci o nome dela, mas ela tem canal religioso, ela já teve Tiana's Cast, e A ela Carol. também dá umas dicas. Ela. E quando tá a Carol e Edu, assim, na live, assim, eu até fico, ai, que bom. Porque, assim, eles entregam muito, assim, muito. E no início, assim, eles me ajudaram muito, que eles nem sabem. Então, obrigada a eles e a Sofia, que a Sofia também. Tudo começou por causa dela. E eu Cass também. Boa, muito bom. Mandar aqui um beijo para nossa equipe de suporte, que no momento que a gente está gravando, tá lá na ativa, respondendo nossos alunos. Um beijo tão especial para o Eduardo Pinou, para o Cravito e para a Carol, né, que ajudaram bastante a Nath. Com certeza ajudam diariamente outras pessoas também. Um beijo para você, Sophie. Um beijo para você, Cass. Tamo junto. Nath, fala comigo aqui agora. Um mentor que você tem de vida ou de momento. Ai, para mim, Napoleão Hill não tem como não falar, que é quem escreveu Pense em Riqueza, quem escreveu Mais Esperto que o Diabo, que é também o livro, o primeiro dele que eu li, né? E aí eu comecei a fazer, as coisas começaram a acontecer, igual a mágica. Eu falei, não é possível. Aí começou a aparecer gente assim, você quer? Você quer? Eu falei, não é possível. Todo mundo me oferecendo ajuda, sem eu nem pedir, me abrindo no drop, né? Era uma época que eu tava nessa fase do Mais Esperto que o Diabo, então apareciam pessoas assim do nada, me dando ajuda, abrindo operação, me mostrando, e eu só ia recebendo. Eu falei, gente, isso aqui é o que eu apliquei em Mais Esperto que o Diabo. E aí, quando eu vi que ele também fez Quem Pensa em Riqueza, e quando eu vi que o que era Quem Pensa em Riqueza era o segredo, só que melhor, eu falei, meu Deus, esse homem, ele é realmente. E ele escreveu isso há muito tempo, então ele já sabia disso há muito tempo. Nossa, e ainda continua dando certo e vai continuar dando certo sempre, porque é incrível. E como todo mundo que deu certo, grandes empresários recomendam. Então, acho que não é uma mera coincidência. Então, como mentor de negócios, é Napoleão Hill e de mentalidade. Boa, muito bom. Napoleon Hill. Eu acho que eu já sei essa resposta, mas vamos lá, vou perguntar. Me fala um grande sonho que você tem de vida. É transformar o canal numa rede de canais mesmo, faceless, que é uma coisa que eu pesquiso muito. Quem são os grandes canais faceless? Como é o LinkedIn deles? Como que vai ser meu escritório e vai ser incrível? E fazer uma grande rede de entretenimento, entreter as pessoas e é isso, é o que a Netflix é. E eu acho que em anos assim eu vou conseguir fazer uma coisa boa assim com o YouTube e depois com as outras plataformas que vão aparecer, que vai aparecer. Tá sempre nascendo um novo TikTok, um novo Instagram e um É. novo Facebook, então o céu é o limite. Boa, muito bom. Tem algum nicho que você nunca entraria para produzir conteúdo? Tem saúde. Saúde primeiro porque o GPT é louco.
Então, eu já vi um cara reclamando que o GPT estava indicando uma fruta. Ele pergunta uma fruta, alguma coisa pro fígado, só que essa fruta, se você tivesse um tal problema, você ficaria muito mal. Então, acho que para você indicar saúde, você precisa ser médico. E não só ser médico, você precisa ler o roteiro. Que é uma coisa que eu percebi que as pessoas não fazem. A maioria tá ali, quer ter o resultado, mas tá só copiando e colando e às vezes não tá vendo nem o que é em português. Então, eu acho isso bem preocupante. Então, não faria saúde por princípios assim de eu não conseguiria viver sabendo que alguém morreu. Ou que poderia estar muito mal por minha culpa. Não faria histórias emocionantes de política que eu vejo assim, meu Deus, tem muito assim da secretária do Trump, que toda hora parece pra mim que ela foi racista ou que ela fez alguma. E eu fico assim, meu Deus, e tá todo mundo acreditando, e americano tem porte de arma, então o efeito borboleta existe. Então, às vezes, a pessoa vê uma mentira dessa numa história e pega uma arma e discute com o outro, e aí o vídeo ajuda ela a ter uma mentalidade de achar que a pessoa tá errada e acaba um matando o outro. Então, isso eu também não faria. Não faria política nem de notícia, porque eu acho que é um estresse que eu não conseguiria aturar na minha vida, assim. Eu pago para não me estressar, sei lá, é R$ 150 para não se estressar, toma. Eu só não quero me estressar, por isso que eu pago todas as ferramentas que eu preciso, porque quanto menos estresse, quanto mais é conforto, né? Quanto mais eu estiver Hum, confortável, melhor. E não faria terror, assassinato, que era até uma coisa que eu via, mas aí depois começou a me dar uma crise de pânico e eu achava que caramba, todo mundo ia me matar. E eu caramba. ficava olhando a porta de casa, porque eu achava que iam entrar e iam me esfaquear. Então, é uma energia também que eu acho que é muito pesada, assim. Eu não quero essa energia pesada para minha vida. Boa, boa. O que você acha mais desafiador? Acertar a thumb ou segurar a retenção? Ah, é segurar a retenção. A thumb, para mim, se você fizer o básico ali, pensar num gancho bom, usar a cor certa, o contraste, saber que você está lutando com várias outras pessoas e que você precisa chamar atenção ali, a thumb não é tão difícil assim. Quando você tem também esse feeling, um senso estético ali de entender o que dá certo e o que dá errado. Mas a retenção, para mim, é o mais difícil, assim, né? Fazer o YouTube entregar. O YouTube quer que você fique. Se eu tô vendo que o seu vídeo está deixando as pessoas muito tempo no YouTube, é óbvio que eu vou te entregar. Então, para mim, o mais difícil é isso, é fazer retenção. Para mim, é o mais importante, é manter a pessoa ali, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, ainda mais agora, com essas novas diretrizes. Então, agora, principalmente, o É, roteiro precisa estar excelente para a pessoa ficar. Se a pessoa está ficando ali 60% de retenção, não tem como ele achar que você é um spam ou que você não está fazendo um trabalho, sabe, de preguiçoso. Então, ele vai entender que você está botando um esforço, né, no roteiro e não está só copiando e colando do GPT. E para mim, a retenção, se você souber conversar ali com o GPT, entender sobre hook, sobre gancho, não tem como. Mas é difícil, eu considero assim, até com o GPT eu brigo, por isso que eu demoro, porque eu fico, não, está horrível, você... não, melhore, não, não, ainda não tá bom. Nossa, o que que tá acontecendo com você hoje? Então a gente vai, tipo assim, às vezes ele entrega tudo que eu quero, às vezes tá tudo errado, então eu preciso ficar nessa discussão. Então, acredito que você manter a retenção é bem mais difícil. Boa. E assim, existe. Todos nós temos opiniões, né, a respeito das coisas da vida. Mas eu queria saber de você uma opinião sua, que às vezes nem é tão popular, é uma opinião impopular que você tem sobre canais anônimos, ou tudo que envolve todo o processo, enfim. Qualquer parte, uma opinião sua que você acredita, mas que não é tão popular entre a galera que produz conteúdo, que consome canais anônimos. Eu não sei se eu tenho uma opinião impopular. Eu tenho opiniões impopulares sobre várias coisas e eu fico calada porque eu sou sempre a pessoa assim que perde amizades e porque eu falo o que eu acho e eu não sou falsa. Mas sobre isso acho que eu não tenho nenhuma opinião impopular ainda ou que eu não lembre. Acho que só com relação ao canal de saúde que eu acho assim muito tenso assim você tá indicando coisas assim confiando só no GPT. Então eu acho complicado. A minha opinião impopular é essa, que eu acho que só médicos deveriam ter autorização para falar sobre saúde. Boa, boa. Bom, quero respeitar o seu tempo, já agradecer você pela sua disponibilidade aqui, não só de tempo, mas também de conhecimento, né? Compartilhando aqui com a gente as coisas que deram certo para você, as que deram errado também, né? Se mostrando também vulnerável, né? Em muitos casos aqui, mostrando o seu lado humano, né? Mostrando que, poxa, tem que botar a mão na massa, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer, não é? Não é esperar cair do céu.
ou só ficar Exato. pensando, né, como eu estava falando. Só mentalizando. E eu queria que você, e parabenizar você também mais uma vez pelo seu canal recém-monetizado em tempo super curto, né, 20 dias. Eu quero te chamar aqui uma segunda vez agora para você trazer os resultados aqui, tá? Para a gente poder Agora eu fazer o quero parte faturar 2. alto. É, Que agora os desafios são outros, não é mesmo? exato. E você, com certeza, uma mulher sagaz, vai também passar por essa. Já está passando, né? Mas vai conseguir vencer nessa nova etapa também. Eu queria que você deixasse para gente, para nossa audiência, uma frase, uma palavra ou uma mensagem amiga, né? Todo mundo que está também na busca para monetizar o seu, às vezes, seu primeiro canal, ou então que já monetizou, mas às vezes, poxa, não tá com aquele faturamento que estava na expectativa, né? O que que você falaria para nossa querida audiência? Eu acho que não tentar ao máximo não se comparar, se inspirar, mas não se comparar, porque às vezes a pessoa já tem ali um background, ou a pessoa tem muito mais tempo do que você. E tempo, assim, para mim é mais importante que dinheiro, né? Tempo. E perseverar e continuar, porque se você acreditar, não tem como. E você tomar uma ação, e se você tiver um plano certo e um desejo ardente, assim, daquele momento, né? Eu tenho vários desejos, assim, cada mês eu faço minhas metas. Até nem sei se eu falei isso aqui ao vivo, mas eu nunca faço meta de fim de ano, eu sempre faço meta mensal, porque eu consigo chegar mais rápido aos objetivos fazendo assim. Também dá uma satisfação em riscando, né? E é isso. Uhum. E nunca abrir mão do teu lazer e entretenimento, que eu vejo também, às vezes, uns coaches, assim, de marketing porque, quer queira ou não, quem está envolvido com a Channels está envolvido também com marketing digital e já vem dessa escola, assim, né? E eu vejo muito deles falando, não, você tem que focar e você. Eu nunca abri mão da minha Netflix, porque para mim, eu preciso, toda noite, eu preciso ver MasterChef nos Estados Unidos me faz bem, eu fico, leve, então eu preciso ter sempre uma série de conforto para eu ver e eu trabalhei o dia inteiro, fiz coisa o dia inteiro, mas agora eu vou assistir a minha série. Então, às vezes a pessoa fica, não, você não vai ver série, ou você não vai sair, e você não vai pro bar, e você não vai fazer nada, e você. Então, às vezes, tudo que você precisa é só desopilar e fazer e estar bem, sempre bem. E não se comparar mesmo, porque às vezes eu vejo também na Tiana, tem muita gente que tem família tóxica, que tem às vezes o marido que não apoia, ou a mãe que, né, é meio problemática. Então é complicado você se comparar com uma pessoa que está num lugar tranquilo e às vezes a tua casa é um caos e você está lutando contra isso. Então não se puxar também, não achar que você está fazendo algo errado, porque você precisa entender também a tua situação e se você está fazendo tudo. Se você ali tem suas metas, por favor, leia Quem Pensa em Riqueza ou ouça. Vai te ajudar muito a entender o que você precisa fazer na sua mentalidade para você ir para o caminho certo e começar a conquistar seus objetivos. Então é isso, tentar blindar o teu mental e às vezes a Netflix é bom para isso. Para mim é Netflix, Max, HBO, assino tudo porque eu tenho sempre que estar vendo uma coisa para, preciso ver uma besteira agora. Eu passei o dia pensando, eu não quero mais pensar. Eu quero só ver um reality bem bagaceiro e eu não quero ter que ficar raciocinando e vendo. Não, eu só quero aqui ver esse negócio que eu vou ali na cozinha e volto e eu não preciso voltar porque tá passando ali, eu tô só assistindo e tô só me entretendo. E é isso, tudo é sobre entretenimento no fim, é entreter. Boa, boa mensagem. Vou inclusive pedir para a galera que chegou até aqui, meu amigo, minha amiga, comenta aqui embaixo. Eu não abro mão da minha Netflix. Comenta aqui embaixo, vamos É isso engajar aí. esse vídeo aqui. Minha amiga Natália, muito obrigado mais uma vez. E para todo mundo que Nada. ficou até aqui, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.